Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 17 de outubro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 37 ao 41. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos, aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui é Paulo Barbosa. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E para falar hoje desse evangelho tão importante, eu me recordei e fui buscar uma meditação maravilhosa do Papa Francisco de 16 de outubro de 2018. E o título dessa homilia, dessa pregação, dessa meditação é Doutores das Aparências. E eu queria trazer para vocês, então, o convite a estar atento aos cristãos rígidos e hipócritas, preocupados unicamente em aparecer e maquiar a própria alma, esteve no centro da homilia, inspirada no Evangelho que nós meditamos hoje, São Lucas capítulo 11, versículos 37 ao 41. O Papa Francisco começou por dizer que muitas pessoas seguiam Jesus para o ouvir, porque diz o Evangelho, elas comentavam: ele fala com autoridade, gostamos de ouvi-lo, porque ele não se pronuncia e não age como os doutores da lei. Além disso, seguiam Jesus porque Jesus era atraente, ele comovia os corações, ele conquistava as pessoas. E também muitos seguiam por algum interesse, para serem curados. Levavam os doentes até ele. O próprio Jesus certa vez observou: Mas vindes ter comigo pelo pão, porque vos dei de comer. Na realidade, o povo seguia Jesus porque ele falava a verdade. E essa verdade chegava aos corações. Ao contrário do que faziam os doutores da lei, os escribas, os saduceus, os fariseus, que seguiam Jesus não como discípulos, mas como juízes de longe. De fato, eles procuravam a cada momento apanhar Jesus em algum flagrante para que pudessem acusá-lo. Então, enquanto o povo amava Jesus, essas pessoas não o amavam. Aliás, eles odiavam Jesus. E, no entanto, eles eram os puros, a ponto que conservavam todas as formalidades da lei, da religião, da liturgia. Eram considerados um modelo de formalidade. Mas, dizia o Papa Francisco, faltava aos escribas, aos fariseus, aos mestres da lei, faltava vida. Eles escandalizavam-se pelo que Jesus fazia quando, por exemplo, perdoava os pecados, quando curava no sábado, rasgavam as próprias vestes e diziam que isso era um escândalo. O Evangelho de hoje vai narrar que o Senhor então foi na casa de um deles que o convidou para almoçar. Na realidade,
diz o Papa Francisco. Não o convidavam porque gostavam dele, mas para verificar se bebendo um pouco, fazia algo ou dizia alguma palavra inconveniente. E desse modo, eles iriam acusá-lo. Estavam sempre atrás de Jesus para o testar, mas de qualquer maneira, Jesus aceita, porque Jesus é livre, aceita e vai almoçar na casa deles. E qual foi a reação do fariseu? Ele se escandalizou por ver que Jesus não tinha feito aqueles cuidados de lavar as mãos antes da refeição. Essas pessoas eram educadas, diz o Papa Francisco, lavavam as mãos, os pés e se preparavam para aquela refeição. Então quem convidou Jesus ficou admirado de Jesus não ter feito o que os outros faziam. E perante a surpresa o Senhor responde: vós fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de avidez e maldade. É evidente que essas não foram palavras agradáveis. Mas Jesus, ele era direto. Não havia hipocrisia em Jesus. Ele falava abertamente. E o Senhor disse: por que olhais para o exterior? Olhai para dentro. Numa outra ocasião, Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados, que eram bonitos por fora, mas vazios por dentro. E o Papa Francisco, nisso, ele faz um comentário muito importante. E ele dizia assim: esses eram bonitos por fora, todos perfeitos, mas dentro estavam cheios de podridão. E Jesus, então, sabendo distinguir bem as aparências da realidade interior, ele desmascara aqueles homens que se julgavam perfeitos, mas que eram vazios por dentro. O Papa evidenciou a atitude hipócrita daqueles fariseus, referindo-se também a outros episódios dos evangelhos, começando pelo samaritano, quando um deles passou adiante daquele pobre homem que tinha sido espancado, abandonando-o quase morto, e olhou para o outro lado e continuou o caminho sem socorrê-lo. Não lhe interessassem as pessoas, só a aparência. E quando ofereciam esmola, tocavam a trombeta para que todos pudessem ver o que eles estavam fazendo. E quando jejuavam também, faziam aquele ar de tristeza para que todos pudessem notar que eles estavam jejuando. E Jesus então qualifica essas pessoas com uma palavra: hipócrita. Porque externamente eles pareciam limpos, perfeitos, mas a alma daqueles homens estava ressequida, suja. A alma daqueles homens era uma alma podre. E uma alma assim é até capaz de matar, como eles fizeram com Jesus. Capaz de pagar para matar ou caluniar. Também hoje, paga-se para dar más notícias que sujam os outros. Assim eram aquelas pessoas. E a advertência de Jesus é essa: olha para dentro de você. E essa advertência não era dirigida só a eles, não, mas a todos nós. E o Papa Francisco, sintetizando a sua fala, ele colocou um adjetivo, e ele usou o termo rígido, e explicou: o que é rígido não muda, não se abre. É rígido e não muda. É assim, ponto final. Não se abre, fica bloqueado. Os fariseus tinham essa vida assim, aquela vida rígida. Mas observou o Papa Francisco: há sempre algum problema por debaixo ou dentro de uma rigidez. Problemas graves,
atrás das aparências camufladas de perfeição, de boa pessoa, existem problemas. E também há problemas atrás das aparências de bom cristão. Aparências que procura sempre aparecer, maquiar a alma, porque nisso não está Jesus. Mas isso é o espírito do mundo. Então perguntou-se o Papa: qual é o conselho que Jesus dá? Insensatos, diz: dá esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será puro. A exortação do Senhor é clara: abre o teu coração com a esmola, oferece, abra, deixa que o ar entre, que a graça entre. De fato, eles são rígidos porque não acreditam que a graça, que a salvação é gratuita, que a salvação é um dom gratuito de Deus. Na realidade, ninguém se salva a si mesmo. A salvação é um dom do Senhor. Esses homens, disse o Papa Francisco, eram rígidos porque não sabiam que eram livres, enquanto a gratuidade da salvação em Jesus é aquilo que nos torna livres. Como recorda São Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 1 ao 6. É instrutivo ver como se comporta Jesus. Por um lado, está o povo que o segue porque o ama, porque gosta de ouvi-lo. Certamente reconheceu, também há um pouco de interesse para que os cure. Sim, é verdade. O Evangelho mostra que o povo que segue Jesus, e Jesus ama aquele povo. Por outro lado, encontram-se aqueles que se mantêm sempre à distância e que julgavam tudo que Jesus fazia. E Jesus condena essas pessoas pela rigidez, pela falta de amor, pela falta de liberdade. Deus não entra na rigidez. Eis a advertência do Papa Francisco: prestai atenção diante dos rígidos. Estai atentos diante dos cristãos, que sejam leigos, sacerdotes, bispos, que se apresentam tão perfeitos. Estai atento nessas pessoas, advertiu o Papa Francisco. O Espírito de Deus não existe nessas situações, porque falta o espírito da liberdade. É preciso também estarmos atentos a nós mesmos, porque isso nos deve levar a pensar na nossa vida. Procuro só ver as aparências e não mudo o meu coração? Não abro o meu coração à oração, à liberdade da oração, à liberdade da esmola, à liberdade das obras de misericórdia? Concluindo, o Papa Francisco recomendou aos fiéis que rezem, a fim de que o Senhor faça compreender a sua palavra e a gratuidade da salvação, que Ele nos faça compreender sobre a liberdade interior e acerca da hipocrisia de quantos que se apresentam de formas externas perfeitas, mas que dentro só carregam maldade. Meu irmão e minha irmã, eu quis trazer hoje essa maravilhosa meditação do Papa Francisco para nós entendermos a nossa realidade de vida. Jesus, ele criticava os fariseus justamente por viver só de aparência, por serem esses sepulcros caiados. E nós cristãos temos que ficar atentos, porque nós corremos esse risco todos os dias de sermos também fariseus, que lá dentro do templo somos uma coisa e no dia a dia nós somos outro. Das pessoas que são muito amáveis com as pessoas da igreja, mas que não tratam bem os seus próprios familiares. Das pessoas que cobram mudança nos outros, mas não estão dispostas a mudar.
das pessoas que usam a religião para autopromoção, para se valorizarem, para receberem elogios, aplausos. E o Senhor vem deixando bem claro que a verdadeira religião, o verdadeiro sinal de conversão, não é o nosso exterior, mas é aquilo que sai de dentro de nós. Porque o exterior, as aparências, elas podem enganar por um tempo, mas não vão enganar as pessoas para sempre. E é por isso que nós somos chamados à conversão diária, à mudança de vida, à transformação. O exemplo dos fariseus é muito claro, irmãos e irmãs. Para cada um de nós, nós não podemos ser cristãos de aparência. Nós não podemos ser mais cristãos que somente falam, que somente cobram dos outros, que colocam peso nos outros. Mas nós, todos nós, desde o mais simples até o bispo, todos, nós temos a obrigação de lutar todos os dias para viver de acordo com a palavra de Deus. Essa palavra que transforma. Essa reflexão do Papa Francisco deve nos levar a meditar sobre isso. O que eu tenho sido, como eu tenho me portado, o que as pessoas estão vendo em mim. Porque essas pessoas olham para nós e veem Jesus, nós estamos no caminho certo. Mas se as pessoas olham para nós e só veem coisas negativas, é o sinal de alerta que nós precisamos mudar, que nós precisamos começar de novo e viver a nossa fé e testemunhar a nossa fé. O cristão de aparência não vai entrar no reino dos céus. Eu desejo de todo o coração que essa palavra hoje possa tocar o coração de cada um de nós, possa mexer nas nossas feridas, para que assim possamos permitir que a própria palavra do Senhor nos cure e nos restaure. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, diante dessa palavra que o Senhor trouxe, alertando e advertindo aqueles homens, mas essa palavra também, ela é para nós hoje, Senhor. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão, Senhor, porque eu não quero viver uma religião de aparência, somente de palavras. Nós, Senhor, precisamos viver a religião da vida, a religião que estende a mão para aquele que precisa, a religião que nos leva a praticar a sua palavra, que nos leva a estender a mão para aquele que precisa, que nos leva a ser canal de bênção na vida das pessoas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos deixar o Espírito Santo agir em nós. Então vem, Espírito Santo, sela essa palavra e essa mensagem de hoje, agindo no coração de todos aqueles que estão ouvindo e aceitando essa palavra como sinal de vida, de transformação e de restauração. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.